Nossa, quem me dera. Imagina se existisse um sistema operacional que não é o Windows e nem o macOS, que funciona em qualquer computador e é muito leve e qualquer um vai amar. Deixa eu pensar. Caralho, o Linux. Opa, eu sou o Xarope e eu queria falar sobre minha experiência com Linux. Uma longa jornada que durou mais de 6 anos, desde que eu era só um pintinho. Tudo começou quando vi meu pai usando Linux pela primeira vez. Tinha mais ou menos 4 anos. Lembro que fiquei fascinado pela possibilidade de conseguir usar um sistema próprio, criado por mim, sem nenhum sistema gráfico. Aí, como um pequeno pintinho, joguei esse pensamento meu pro lado e fui jogar no meu PS3, Little Big Planet. Jogo maravilhoso. Aí, quando tinha 9 anos, ganhei meu primeiro computador. Um computador muito velho com i3 de primeira geração e uma GT 740. Lembro que meu pai instalou um Windows, porém depois de um tempo, ele acabou instalando meu primeiro Linux, o Ubuntu. Provavelmente o Linux de muita gente até hoje. Lembro que meu computador não rodava quase nada, já que não existia Wine/Proton. Então eu me contentava vendo apenas vídeos, filmes e de vez em quando jogava Oblivion, que tinha um porte muito ruim na época. Quando tinha 11 anos, finalmente ganhei meu primeiro computador de verdade. Conseguia rodar a maioria dos jogos da época. E nessa época eu ainda estava no Windows e comecei a usar alguns meses depois o Fedora. Porém, infelizmente, acabei migrando de volta para o Windows por causa que eu era muito burro. Finalmente, quando eu tinha 13 anos, decidi me aventurar no Linux brasileiro. Sim, o Big Linux. Um beijão pro Linux que me ensinou a ajudar a baixar essa bomba aí. Usei o Big Linux depois de um tempo e migrei pro Fedora, que depois migrei para o maravilhoso My Baby Arch Linux, que depois migrei pro Windows novamente porque o Pinto não era suficiente ainda. Aí chegamos hoje em dia. Uso o CashOS, uma distro Linux bem otimizada e ótima para trabalho. E ótimo para jogar também. Acredito que todos irão conseguir usar depois de um tempo e melhorar sua produtividade, já que Linux não é um sistema que você tem que usar a partir de um molde criado por uma empresa. O Linux é um sistema que deve se moldar ao usuário, não o usuário deve se moldar ao sistema. Vou aproveitar e falar das customizações do Linux. A customização do Linux definitivamente é alguma coisa que deveria estar presente em um museu. Acredito que todos nós já vimos o Linux customizado. Bom, eu irei mostrar alguns. O potencial de um verdadeiro computador, não uma máquina que o seu puro uso é forçado a usar IA. Bom, agora eu vou responder as perguntas que a maioria provavelmente já se perguntou alguma vez antes e vou responder todas as perguntas normais. Tem que saber programar para usar Linux? Não precisa. O Linux funciona que nem um Windows, é só mais leve e mais limpinho. Você pode fazer tudo o que você já fazia normalmente. Por onde começar no Linux? Comece por uma distro mais leve, como o Linux Mint ou até mesmo o querido de muita gente, o Ubuntu, que pessoalmente não sou muito fã. Jogos rodam bem no Linux? Sim, rodam bem até demais. Tem jogos que em algum momento pessoalmente exponencial a cada versão do Linux. E é claro que alguns não funcionam direito, porém paciência, né? Fazer o quê? Algum dia vão rodar. Programas da Adobe funcionam? Sim e não. Algumas versões do Photoshop funcionam via Proton especial, enquanto alguns não funcionam, porém, como disse anteriormente, ou é esperar um porte melhor, ou ter a fé que um dia a Adobe vai reconhecer o Linux como um verdadeiro sistema operacional e vai fazer um porte oficial. Enquanto isso, use o Affinity. Funciona muito bem. E foi usado o Affinity para fazer a thumbnail desse vídeo. Velejar pelos 7 mares, se vocês me entendem. Bom, funciona muito bem. Definitivamente melhor do que o do Windows. E definitivamente o suporte é bem maior. Não posso falar onde vocês devem buscar, porém só posso dar uma dica. Reddit. Bom, fim das perguntas. Indo mais a fundo dos jogos, vou pôr de fundo uma gameplay minha de Final Fantasy VII Rebirth Integrate, para demonstrar a questão do FPS da qualidade. Pra mim, ele rodou bem pra cacete, vou admitir, e que o Linux em si é um sistema brilhante. A partir do momento onde ele consegue fazer tudo o que o Windows não consegue fazer, mais tudo que ele consegue fazer,
e tudo open software, pra mim já é incrível. Definitivamente é o futuro do mundo. Eu acredito que todo usuário pelo menos deveria usar o Linux uma vez para experimentar. Não o culpo se não gostar, porque não é pra todos. Um dia talvez seja. E é assim que eu vou encerrar meu vídeo hoje. Um beijo a todo mundo. E tchau! Steel Ball Run foi anunciado, porra!